Oi gente, tudo bem? Aqui é a Andrea do canal STJ Liberdade é o meu paraíso. Vamos lá para a segunda parte sobre a questão do sangue. Se você ainda não viu a primeira parte, procura aí no canal. Eu postei o vídeo semana retrasada. E se você quer saber o que é que eu falei na primeira parte sobre a doutrina do sangue nas testemunhas de Jeová, vai lá conferir, aproveita, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, tá? E vamos começar. Muito bem. As testemunhas de Jeová, a questão do sangue, né, é uma das questões mais polêmicas, vamos dizer assim, porque vira e mexe aparece um caso no jornal e tal, de uma testemunha de Jeová que morreu porque se recusou a aceitar a transfusão de sangue, tá? E isso realmente acontece dentro da organização. A questão do sangue é uma questão bem problemática. Eu acho que é uma das coisas mais bizarras dessa organização, porque realmente pode tirar a vida, né? Pode ceifar a vida de pessoas por causa desse negócio. Mas então, né? As testemunhas de Jeová, quando elas vão pregar para as pessoas em geral e alguém pergunta: por que vocês não aceitam sangue? Geralmente elas não vão te dizer que elas não podem aceitar sangue. Elas vão te dar vamos dizer assim, uma enrolada ali. Se você for no site do jw.org, né, no site das Testemunhas de Jeová, e for nas perguntas frequentes, e você lê as perguntas frequentes, né, é assim, bem absurdo como eles dizem que não aceitam sangue, mas eles dão uma boa enrolada na pessoa. Porque, por exemplo, se você for aqui, eles vão começar dizendo alguns conceitos equivocados. Aí eles vão dizer, mito, as testemunhas de Jeová não usam remédios nem aceitam tratamentos médicos. Mito, as testemunhas de Jeová acreditam que a fé pode curar doenças. Mito, evitar transfusões de sangue é muito caro. Mito, muitas testemunhas de Jeová, incluindo crianças, morrem todo ano por não aceitarem transfusões de sangue. Veja bem, eles colocam umas coisas que não tem nada a ver, né? Todo mundo que já foi testemunha de Jeová sabe que eles não acreditam que a fé pode curar, que eles podem tomar remédios e podem aceitar tratamento médico, com exceção de tratamentos que contenham sangue ou 3 dos principais componentes do sangue. Mas, e essa afirmação aqui também, né, de que milhares de, morrem, né, muitas, não botaram milhares não, muitas testemunhas de Jeová morrem todos os anos. Claro que eles vão colocar isso aí, porque efetivamente a gente não tem como saber quantas testemunhas de Jeová morrem todos os anos por causa da questão do sangue. Então, assim, é uma enrolação para poder não dizer a verdade, né? Porque eles mandam as pessoas para esse site e as pessoas vão nas perguntas frequentes. Mas muito bem. E aí eles finalmente dizem aqui, por que as testemunhas de Jeová não aceitam transfusões de sangue, né? Aí eles colocam que é uma questão de ser obediente a Deus, porque Deus é o dador da vida. Se Deus é o dador da vida, então como é que ele não quer que você salve a sua vida? Que ele quer que você rejeite algo que poderia salvar a sua vida, assim. Não é uma falta de respeito, né? Com a vida você optar por morrer. Estão entendendo? Mas muito bem, isso é o que eles colocam aqui no site deles. E aí, mais embaixo, eles vão, né, enaltecer toda a medicina que é feita por pessoas que vão para a faculdade, que é uma coisa que eles desincentivam bastante, mas enfim, todos os avanços da medicina com respeito a operações, né, cirurgias e tal, sem a necessidade de sangue. E realmente a coisa está avançando bastante nesse campo, mas ainda não estamos em True Blood, lembra da série lá? Com sangue artificial, ainda não existe sangue artificial. E às vezes uma transfusão de sangue realmente é a única solução para a pessoa, especialmente se for um acidente ou algo do tipo. Mas enfim, né, eles não vão colocar isso aqui, eles vão colocar somente como para que as pessoas pensem que em qualquer circunstância em que elas venham a necessitar de sangue, o médico vai poder simplesmente mudar para as alternativas de sangue, né? Como se fosse muito fácil, sendo que não dá para você pensar que vai utilizar as
frações de sangue, por exemplo, em todos os casos, especialmente se for, como eu falei, numa emergência. Eles também não citam aqui no site deles, né, que simplesmente você pode ser desassociado por causa de uma transfusão de sangue, tá? No livro Pastoreiem o Rebanho de Deus, que é o livro secreto dos anciãos, né? É o livro de onde eles no qual eles baseiam as suas decisões para poder punir pessoas, basicamente é isso. Para dizer se a pessoa vai ser desassociada, se a pessoa vai ser repreendida, tá? E aí, nesse livro, tem um tópico aqui no capítulo 18, falando que se a pessoa aceita sangue e não se arrepende. Aí ele vem e explica que se uma pessoa aceita uma transfusão de sangue, talvez por causa de muita pressão, uma comissão não judicativa deve verificar o que aconteceu e avaliar a atitude da pessoa. Se ela estiver arrependida, a comissão deve dar ajuda espiritual. Aí eles falam que a pessoa vai ficar talvez sem os privilégios, né? Privilégios são comentar ou poder fazer partes, né, na reunião, poder participar mais ativamente nas reuniões e tal. E porque a pessoa aceitou uma transfusão de sangue. E, né, mais embaixo, se a pessoa tomou sangue e disse que não se arrependeu, ou seja, se a pessoa optou por salvar a própria vida dela, a pessoa vai ser desassociada se ela não se arrepender. Se ela disser, não, eu tomei sangue, eu salvei minha vida, eu não me arrependo disso. Ah, então tá bom, irmão, você vai ser desassociado aqui, tá? Tchau, muito obrigada, seu iníquo, agora você vai lá pro mundo de Satanás pra morrer com os mundanos, né? Porque é assim que eles pensam. Eles não colocam isso, por exemplo, nas perguntas frequentes, né? Que se você optar por aceitar uma transfusão de sangue, você corre o risco de ser desassociado, né? De ser expulso. Mas assim, né? A gente sabe que é uma das formas que essa religião usa para poder enganar as pessoas. Uma outra coisa, gente, que eu queria trazer à tona aqui sobre a questão do sangue é que essa organização, eu até já pontuei isso em outros vídeos meus, é uma organização que simplesmente muda seus ensinamentos com o passar do tempo. Então, eu não sei se vocês sabem, né? Se vocês não sabem, vocês vão saber agora, que aceitar órgãos, né? Aceitar um transplante de órgãos já foi proibido dentro das Testemunhas de Jeová. Você, meu caro irmão, minha cara irmã que estão assistindo, vocês que são Testemunhas de Jeová e estão assistindo esse vídeo, vocês sabiam que a organização já proibiu as pessoas de aceitarem transplantes de órgãos? Pois é, está aqui, deixe-me abrir para não mentir para vocês, na Sentinela, 15 de novembro de 67. Eu não achei essa também em português, eu não sei que milagre ainda está na biblioteca, porque, repetindo, eles estão deletando publicações antigas, mas eu vou deixar o link para vocês. Se vocês têm um computador, vocês podem apertar a opção lá para traduzir a página, tá? E nessa sentinela, gente, é uma pergunta dos leitores, na verdade. A pergunta era a seguinte: existe alguma escritura, algum texto bíblico que a pessoa não pode receber transplante de órgãos ou coisas do tipo? Então, a pergunta era sobre transplante de órgãos. E aí eles vão explicando, etc. E eles chegam a comparar nessa revista, de novo, eu vou deixar o link aí, vocês podem traduzir e ver o que eles estão falando. Eles comparam aceitar sangue, aceitar órgãos com canibalismo. Sério, tá escrito lá que isso é o mesmo que canibalismo. Aí, veja bem, isso é de 67, a sentinela, né? É o Watchtower, sim, a sentinela. A sentinela de 67. Nos anos 80 já, 67 para 80 são o quê? São menos são o quê? Uns 13 anos, né? Sou péssima em matemática, sou de humanas, tá? Desculpa. Mas assim, em menos de 15 anos, eles vão lá e mudam a política sobre aceitar transplante de órgãos. Nessa revista, que também é uma pergunta dos leitores,
eles já mudam e dizem que... Também vou deixar o link, tá? Pra vocês traduzirem a página, porque também tá em inglês. Eles simplesmente, gente, dizem que é uma questão de consciência. Aí você para e pensa, imagina quantos irmãos morreram porque não aceitaram o transplante de órgãos, porque a organização disse que é o mesmo que canibalismo. E aí, menos de 15 anos depois, eles mudam a política e agora pode aceitar, né? Isso, assim, né? Porque realmente a gente às vezes não para pra pensar sobre isso. A questão dos órgãos talvez não tenha ficado tão exposta assim, porque, veja bem, eles mudaram a postura em menos de 20 anos, né? Então, talvez o número de mortes não tenha sido tão grande assim. Mas sobre a questão do sangue, gente, pensa em quantas testemunhas de Jeová já morreram por causa dessa questão do sangue. Pensa, gente, em quantas pessoas perderam, né, parentes, porque eles acreditam que não é pra... Até mesmo assim, pessoa que tá inconsciente e alguém da família que é testemunha de Jeová tem que decidir e opta por deixar a pessoa morrer, sabe? E isso é louvado nas publicações, ou seja, você vira um Marte para a Torre de Vigia. Porque existem várias publicações, eu vou deixar também o link para essa capa aqui, e para a revista também, né, que é a Despertai de 94. Com certeza você já deve ter visto essa capa circulando por aí, que mostra a foto de jovens que colocaram Deus em primeiro lugar, né? E entre essas histórias tem histórias de jovens que se recusaram a aceitar a transfusão de sangue. Só para vocês terem uma ideia, eu vou colocar aqui, a qualidade do áudio não tá super boa, tá? Mas é um discurso, um trecho de um discurso que o Anthony Morris, né, o membro do corpo governante, fez tá escrito aqui, Tennessee. Eu vou deixar também o link do vídeo, tá? Pra você ver que é ele mesmo falando, mas pela vozinha você vai reconhecer. E ele cita o caso de uma criança que era testemunha de Jeová e foi leal por não aceitar a transfusão de sangue. E toda a audiência desse congresso aplaude. Eu vou colocar aqui para vocês verem, tá? E aí eu vou traduzindo, beleza? To the regional hospital to get the best medical treatment possible, but without blood. Eles dizem que, né, os pais do menino dessa testemunha de Jeová que morreu levaram ele para o hospital e queriam que, porque tá cortado, ele fala do hospital antes, que tivesse, né, o melhor tratamento possível, mas sem sangue. And the parents said we'd have left him at home if we wanted him to die. So there are people that think that way, but it's not us. We don't want Josh to die. We're doing... A gente não quer que ele morra, a gente tá fazendo todo o possível, né? Basicamente foi isso que os pais do menino disseram. Everything medically to keep him alive. And that's what anyone would do for any of their loved ones. We're not here to watch him die. We're here to get that boy better. So he can walk out and go back and do the things he loves, including the Kingdom Hall and meetings and field service. Well, one night... Ele diz aí, né? Os pais do menino falando, a gente não quer que ele morra, a gente quer que ele volte, né, a ser saudável, que ele se recupere, que ele faça todas as coisas que ele gosta de fazer, como ir pro salão e pregar o reino, né? Porque, assim, tudo é somente pra organização. Você que é testemunha de Jeová assistindo esse vídeo, por favor, pense nisso, né? Nem falando da morte de uma criança... ou de uma criança que está hospitalizada e provavelmente vai morrer porque não pode aceitar sangue, eles deixam de dizer, né, que as coisas favoritas desse menino eram ir para reunião e pregar. It's very hard, but here's what happened. When Josh was in the hospital, he said, Mom, a lot of times when you go to the bathroom or go to get Dad, the doctors come in. And here's what they say, Josh, you need
a blood transfusion. Without it, you will die. We want to help you. You know what Josh responded? All alone. Then please respect my wishes about blood. E aí o que acontece, né? Nessa parte aqui, ele fala que o menino, né, que estava morrendo, contou para os pais que às vezes quando os pais saíam do quarto, né, os médicos, os enfermeiros vinham e diziam, olha, você precisa de sangue, senão você vai morrer. Aceite sangue, né? A gente não vai contar, etc, etc. E o menino só respondeu, né? Respeite minhas crenças sobre sangue. He said, I told one doctor who tried to get me to take blood, you may think I'm crazy, but I have all my thinking abilities. I just want to live by Jehovah's law on blood. He knows what is best for us. The best thing for me is to respect the sanctity of life, and if I die, I will live again. Good example of faith in the face of incredible stress and persecution. Amazing young fella. And when he's resurrected, you'll hear more from him because Jehovah loves that little fella. Pois é, né? Aí ele conta no fim que o menino explica mais para os médicos, né, que ele quer viver de acordo com o que Jeová espera dele, que Jeová sabe o que é melhor. E aí o Anthony Morris fala quando ele for ressuscitado, não sei o que, e aí quando todo mundo aplaude, né? As pessoas estão aplaudindo um menino que se matou porque ele tinha chance de viver, vamos dizer assim, né? Ele preferiu morrer do que aceitar sangue. E as testemunhas de Jeová, gente, elas são tão perversas, eu vou dizer assim. E quando eu falo testemunha de Jeová, de novo, eu estou falando do corpo governante, tá? Não de cada testemunha de Jeová individualmente. Mas existe uma coisa tão perversa nisso que eles até têm uma liga. Se você não é testemunha de Jeová, você não sabe disso, claro. Mas eles têm um negócio que chama COLI, que é a Comissão de Ligação com Hospitais, né? Eles são um grupo de anciãos que, quando uma pessoa tá no hospital e periga receber sangue, né, talvez precise de uma transfusão de sangue, esses irmãos vão lá para ficar conversando com a pessoa e para, né, colocar aquela pressãozinha básica para fazer a pessoa não aceitar a transfusão de sangue, tá? Esses irmãos também às vezes entram em contato quando a irmã tá grávida e tal, porque pode ocorrer coisas no parto que a pessoa precisa, né, de transfusão de sangue, então eles também se envolvem nisso. Como eu nunca precisei, eu não sei exatamente como funciona, mas existem as colis. E se você assistir vários comentários, tanto de pessoas que são testemunhas de Jeová quanto de pessoas que não são, elas vão citar os irmãos da coli. Pra você ver o nível de absurdo, né? Que realmente receber uma transfusão de sangue não é uma questão de consciência, como às vezes as testemunhas de Jeová querem fazer você que está estudando entender que é. Não é. Uma vez que você está batizado, você aceita uma transfusão, como eu falei no início, você pode ser até desassociado. E isso me leva, minha gente, ao último ponto que eu queria tocar com vocês aqui. Porque a gente está falando de uma organização que diz que segue Jesus Cristo. E Jesus, gente, ele era sobre salvar a vida das pessoas, né? É interessante que lá no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 11 e 12, quando fala ali que Jesus, ele curou um homem no sábado, né? E aí os fariseus foram lá e disseram, agora a gente vai pegar ele. E disseram, por que você está curando no sábado, né? E Jesus simplesmente, né, respondeu a eles, né, com uma outra pergunta, né? Qual de vós será o homem que, tendo uma ovelha e num sábado esta cair em buraco, não fará todo o esforço para retirá-la de lá? Assim sendo, quanto mais vale uma pessoa do que uma ovelha? Por isso é lícito fazer o bem no sábado.
Foi o que Jesus disse, né? E isso que Jesus fez aqui, existe realmente um conceito dentro do judaísmo, que é o conceito de pikuach nefesh, eu acho que é assim que fala, tá? Alguém quiser me corrigir aí. E realmente, existe esse conceito que é o quê? Salvar uma vida está acima da lei, tá? Foi por isso que Jesus falou, se sua ovelha cair, você não vai tirar, então é lícito fazer o bem no sábado, né? Você entende que a vida de uma pessoa, ela está acima, né, de coisas escritas, da lei mesmo, para salvar uma vida. E as testemunhas de Jeová ignoram totalmente esse conceito de pikuach nefesh, porque simplesmente elas querem agir da mesma forma que os fariseus estavam agindo, colocando a lei acima de qualquer coisa. E Jesus faz justamente o contrário. Então eu acho estranho que seja uma religião que diz que segue a Cristo e simplesmente faz uma coisa que eu tenho certeza que Jesus não faria de acordo com a Bíblia, né? Porque para ele, salvar uma vida estava acima de qualquer coisa. Por isso, ele respondeu dessa forma para os fariseus. Você que é testemunha de Jeová vendo esse vídeo, se pergunte, será que essa instrução, essa doutrina sobre o sangue, ela segue realmente Jesus que se sacrificou por nós, né? Para quem acredita nele, claro, de acordo com a Bíblia, Jesus e que ensinou que a vida, né, ela está acima de leis, não é? Especialmente leis desse tipo, né, que a gente está falando, de não é permitido aceitar sangue, né? Primeiro que o verso da Bíblia não está se referindo à transfusão, porque como eu falei no meu outro vídeo, ainda não existia. Mas mesmo que fosse, vamos dizer, né, que realmente se abster na Bíblia seja o caso extremo de realmente não ter contato nenhum, será que Jesus não abriria uma exceção para você receber uma transfusão de sangue que pode salvar a sua vida? Pense nisso, tá? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!